falo que a gente com saúde física e tentar ter saúde mental, a gente vai levando tudo, não é? Ai, Não doutor, é fácil. Eu falo que a felicidade plena é uma utopia, é inatingível, né? Enquanto não cai a nossa ficha em relação a isso, a gente vai ser infeliz, né? é verdade, doutor. Tudo bem? Você tá bem Já de tô muito saúde? agoniada. Não, vai dar tudo certo. Essa, Respira, vai dar tudo certo, viu? Você tem saúde? Já é o primeiro passo, né? Só não dá jeito pra morte. Como que você tá de saúde física e mental? Como que eu você tá? não tenho. É que assim, eu tenho. Na realidade, o que aconteceu foi É. porque me apareceu dois aneurismas. Ah, E eu fiquei descontrolada, passei por duas cirurgias e perdi o prazo do processo. Perdi o prazo, não consegui analisar. Eu estava, assim, sem colega no escritório. eu sei. E eu sou muito, tenho muita vergonha de tudo. E aí acabou acontecendo o improvável. E também Porque não, o que não, que não adianta ter acontece? colega do lado, também que eu sempre falo isso para os alunos, né? Que não fede, não cheira, não dá opinião, não traz soluções, né? A advocacia, eu falo que tem muita gente que critica o que não é para criticar. Às vezes você pergunta para um colega alguma coisa, ele te ensina errado, explica errado só para aquele ego de falar que ele ou ela sabe, né? É, É esquisito, é é, esquisito. A advocacia é uma profissão. é bem estranho. Mas aí, assim, esse cliente meu foi. Eu entrei, eu me formei, já passei no primeiro ano da OAB, foi meu primeiro cliente, e para minha alegria, uma uso campeão. Ah, legal. Processo excelente. Os campeões é muito Beleza, gostoso de fiz a trabalhar. uso campeão, mas é, foi assim, um processo difícil, porque é uma família muito pobre, um senhor alcoólatra e a mulher doente. Então eu lutei, assim, era todos os documentos que eu precisava, era de ganho. Então foi assim, processo bem complicado, era meu primeiro processo, foi uma coisa difícil. Tá, beleza, o processo andou, eu ajudei, eu mandei o engenheiro lá fazer o que podia fazer para ver se a gente conseguia andar com o processo. Quando o processo estava finalizando, foi quando eu tive o diagnóstico e comecei a passar por cirurgia, por tratamento e tal. Bom, nesse meio de tempo, quando eu voltei, chegou uma sentença falando que não havia cumprido as disposições do 319 e 320 do CPC. Só que o juiz não indica o que é, né? E eu, naquela confusão, eu não consegui identificar. Só hoje eu tenho a relação, porque eu peguei do senhor uma publicação. Eu não sabia, porque o CPC ele não elenca Não é. exaustivamente E o os que o juiz despachos, né? quer. Os despachos dos juízes são confusos, né? Deveria ter uma lei nova, alguma coisa, É, obrigar a fazer a coisa com mais calma, com mais, sei lá, algo e transparente, né? assim também. É, eu cheguei aí no fórum para conversar com a juíza, para pedir para ela me dizer o que é que estava faltando, porque eu não estava conseguindo encontrar a ausência de um documento pertinente. Havia, sim, um confrontante que se recusava a assinar, mora em São Paulo, não dava o endereço, a prefeitura me deu um endereço, eu fiz eu mandei uma R, voltou, porque não era o endereço correto da pessoa, mas assim, nada que pudesse invalidar o processo, porque nunca houve contestação. E ele sabia, porque eu informei no processo que diversas vezes ele havia ido na prefeitura. Então, enfim, o processo, aí a juíza pegou e julgou extinto por falta do cumprimento do 319 e 320. Eu fiz uma petição, naquele momento de problema, pedindo para ela reconsiderar, para que ela me informasse o que é que tinha. Cheguei aí 3 vezes, foi justamente no mês de janeiro, fevereiro, logo depois do recesso, e não consegui ser atendida. E nesse tratamento, né? E eu indo pra lá, indo pra cá. Quando eu cheguei, quando eu fiz a segunda cirurgia e tal, que eu cheguei, também eu tava bem, doutor. Não posso dizer assim que eu não tinha lucidez, que eu não tinha nada, mas era um momento pessoal difícil, porque não é qualquer Não, doença, claro que né? não. Uma pessoa que teve uma saúde de ferro,
no último dia do meu trabalho, eu era servidora pública municipal, eu tive uma ausência, e disso foi diagnosticado aneurisma. Enfim, foi um período muito conturbado para mim, emocionalmente, né? E aí eu fiquei meio... E nós somos seres humanos, né? A gente é ser humano, nós somos seres humanos, ficamos frágeis diante de uma situação dessa, claro. Não se culpe não, doutora. A doutora é ser humano acima de tudo, viu? Não fique chateada não. Então, Agora tem uma notícia já boa para te dar. O uso capião não faz coisa julgada. Então não é porque o uso capião foi extinto, sem resolução de mérito, ou com resolução de mérito, que não pode entrar de novo com a ação. Pode entrar do zero, né? E muitas vezes o cliente fala, mas vou perder tempo. Não, dependendo do caso, se já tem os documentos, já tem a petição, dá para trabalhar com teses mais atualizadas, então não há que se falar em prejuízo, não há, né, prejuízo de fato. Como que está a sua relação com o cliente? Não, o cliente, ele é tranquilo? como eu disse, ele é uma pessoa, assim, não difícil pessoalmente, até porque ele me trata muito bem, mas eu não tive coragem de falar. Eu não tive coragem. E ele é tão bonzinho que ele me liga quando ele tá bêbado. E ele fica aí, eu falo, fica tranquilo, nós vamos ganhar. Eu vou fazer tudo que for possível, porque eu não tenho coragem. Vergonha. Porque parece que não, mas a gente tem vergonha na cara. Eu sei, claro. E eu fico muito, eu falei, eu vou pedir pro doutor Júlio me orientar. Conta se comigo. eu tenho que entrar de novo. Doutora, mais que um professor, você ganhou um amigo, viu? 7 anos esse processo. Você ganhou um amigo. Só que agora, como você falou, eu tenho os documentos, né? Mais que um professor, você ganhou um amigo. Quando eu estiver aqui por perto, no Ipiranga, perto de São Caetano do Sul, vem tomar café comigo, comer um bolo de fubá, né? Eu falo que é escritório de gordinho, sempre tem comida, tem bolinho, né? Ai, que bom. E vou ser sincero, é claro que a gente faz o melhor para o nosso cliente, a gente é preocupado, mas a gente é ser humano, né? Então, um momento difícil, uma descoberta de uma situação de enfermidade, a gente tem o direito também, né? Faz parte. Mas o que eu quero deixar claro aqui é que não gerou prejuízo, não. Porque se tivesse julgado com mérito, também não gerou prejuízo, porque dá para distribuir o seguinte: sem resolução de mérito, melhor ainda. Mas perdeu 6 anos, agora talvez a oportunidade de distribuir um processo redondo, né? Redondo e talvez a doutora até trabalhar, se precisar, se o juiz se manifestar sobre isso, que não é o correto, porque é a forma originária de propriedade, aí a doutora pode até juntar atestado, o relatório, né, falando que teve uma enfermidade, inventando disso, teve que se afastar do processo e por isso decidiu distribuir para fazer desde o começo. Pode até usar isso na manifestação, se for o caso, né, se for necessário, né. Eu deveria ter feito isso na época, né? Mas eu estava tão... Porque eu não posso nem dizer que eu não vi, eu vi, mas eu não tive condição de analisar na época. A cabeça... Realmente muito, sei lá, assustada, uma doença difícil, né? E aí, assim, eu já fui presidente da OAB da cidade, então sabe quando você fica com uma vergonha danada? Mas não fica não, sabe, doutora? Não fica não, porque eu acho que perdeu um prazo, alguma coisa assim, se a gente de fato perdeu por incompetência, por esquecimento, é uma coisa. Agora, uma situação de um ente querido adoecido, né, um filho, uma filha, um pai, uma mãe, um irmão, seja quem for, ou a gente mesmo não está bem, a gente é ser humano, viu, doutora? É ser humano. E outra coisa, Deus é tão bom, você vê, não causou prejuízo nenhum. O cliente não pode falar, me causou um prejuízo irreparável. Não, porque o uso capião não faz coisa julgada. A doutora pode distribuir de novo. E agora, dessa vez, distribuir da forma mais completa possível, né? Então, Inclusive, aqui no escritório, doutora, e não é para agradar a doutora, não, mas tem casos de uso capião que eu assumo, e eu falo pro cliente, falo, olha, você me desculpa, eu sei que durou esse uso capião 2, 3, 4, 5 anos, eu assumi um recentemente, que já estava batendo também 7 anos. Eu falei, o processo está tão bagunçado, o juiz está tão perdido, a inicial foi tão diferente do que deveria ser, os documentos confusos. Eu vou ser sincero, eu prefiro desistir desse processo e fazer um novo. E a maioria concorda, acho que todos concordaram até hoje, e deu muito certo, porque aquele processo que estava durando 6 anos, 4 anos, 5 anos, tivemos resultado de 1 ano e meio. Então, a doutora, o que a doutora pode falar com o cliente? Algo real, né, transparente, sincero. Olha, esse processo enroscou, né, diante também da minha situação, eu tive um problema de saúde, mas ele enroscou.
enroscou, eu não estava percebendo uma saída rápida, sério. Então, nesses casos, talvez compense fazer a distribuição novamente. Por quê? Porque fazendo a distribuição novamente, a gente vai distribuir mais organizada, a peça blindada, com a súmula 237 do Supremo, para que ele use como guarda-chuva, escudo protetor, falar do enunciado 492, talvez essa peça já dá para pré-questionado, o pré-questionamento. Vem o pré-questionar, porque a posse dele é notória, qualquer improcedência seria o quê? Seria uma afronta à lei federal e à Constituição Federal. Então, desde já fica pré-questionado para todos os efeitos. Dá para a doutora trabalhar muito bem nesse sentido, viu? Ah, tá. Então, eu queria ver com o senhor se o senhor tem para como me ajudar, mesmo que eu pague, não tem problema. Eu quero fazer uma peça blindada. Tipo assim, não falta nada, não tem problema nenhum. E outra coisa que eu queria perguntar, doutora, as provas e as citações que já foram feitas não podem ser usadas, né? Como prova emprestada, como... Pode sim. Na verdade, o uso capião, vamos dizer que tenha uma planta mineral descritivo. Então dá pra gente usar, dá pra usar sim. Se foi feito, elaborado após a perícia, melhor ainda, né? É um perito que fez, ou seja, um profissional reconhecido, então dá para usar sim. Aceite. Uma casa, doutora, uma casa dessas de prefeitura, que a prefeitura dá, é uma plantinha básica. Não tem nem o imóvel que ele já reformou, entendeu? Mas é uma planta básica, ele é uma pessoa muito simples, ganha salário mínimo, a esposa também não tem condição de nada. E aí eu queria saber se eu posso usar essas provas, porque eu queria que o processo fosse tão perfeito que o juiz não tivesse que falar, que fosse logo para sentença. Vamos fazer um croquis juntos agora. E depois, se a doutora quiser, pode marcar a mentoria comigo, e aí eu corrijo a peça, passo a passo, corrijo no sentido de ajudar, contribuir, somar, dividir responsabilidade, né? Então eu faço isso. Vamos fazer um croquis, a doutora vai fazer do jeitinho da doutora, e aí nós marcamos uma outra conversa, uma outra mentoria, e aí eu corrijo, explico passo a passo. Mas vamos fazer sim. Doutora, tira esse peso da tua cabeça, da tua consciência. A gente sabe quando o profissional é enrolado, a gente também sabe quando a gente é enrolado. E nós somos do bem, né? Então, acho que quando alguém arruma encrenca com a gente, é porque a pessoa, não que a gente seja perfeito, mas é sinal que a pessoa é bem complicada, bem problemática. Por mais que eu tenha livros sobre o assunto, hoje falam que eu sou uma referência no direito imobiliário e no uso capião, mas eu também, doutora, eu também tenho meus problemas, sabe? Eu já peguei um cliente aqui que ele mentiu, ele falou que ele ganhou o imóvel, né, de uma senhora, e depois descobrimos que não, ele tentou tomar o imóvel da senhora, então... Às vezes as pessoas mentem para nós e isso é descoberto no processo, né? Enrosca tudo. Então, a gente tem que ter uma cabeça boa de saber que nós somos do bem, somos bons profissionais. Se a doutora não fosse uma pessoa do bem, não estaria aqui comigo. Porque se é um advogado, uma advogada que não está nem aí, não está nem aí, né? Não liga, a doutora teve a preocupação de bater um papo, de uma mentoria. Olha o nível de pessoa do bem que a doutora é, de grande profissional que a doutora é. Então, deixa o coração leve, tá bom? Eu nunca tive uma improcedência, eu fiquei doente, eu já estava doente, fiquei mais doente, tanto que eu não tive ação. Eu fiquei que eu queria negar aquilo. Na verdade, eu comecei num processo de negação. Achava que ia dar, fiz um recurso mais humano do que técnico, e ela não considerou, então aquilo me assustou demais. Mas eu tenho que resolver. É um compromisso meu, eu vou resolver. Quanto eu vou gastar, eu vou resolver. Vai. E outra coisa, viu, doutora? Eu vou levar essa... Vai resolver. Vou te ajudar a fazer o croquis agora. Na mentoria, se a doutora quiser, o valor da mentoria. Então, assim, não vai gastar nada absurdo. Eu tô aqui para te ajudar, com muito carinho. É uma forma de a doutora ajuda o escritório e ajuda a doutora também, tá bom? E tira esse peso da cabeça, viu? Vamos distribuir de novo uma peça melhor ainda, que já foi bem feita, e blindada. Pronto, ponto final. O endereçamento, a cidade aí é vara cível, né? Não tem a vara especializada, então vai para a vara cível. Vamos trabalhar nessa peça... Vara cível. Vamos trabalhar com a qualificação dele. Ele é casado? Ele é casado. Ele é casado. Então vamos... eu acho que a doutora fez isso, né, na primeira peça. Vamos trabalhar com o polo litisconsórcio necessário, né? A qualificação.
Depois nós vamos trabalhar de que forma, né? Depois nós vamos fazer o quê? Depois de trabalhar a qualificação, nome da peça correto. Vamos trabalhar com o nome da peça. Ação declaratória judicial de uso capião extraordinária. Ele mora no imóvel social. Declaratória como é que é? Ação declaratória Ação declaratória de uso capião judicial extraordinária social. Tá. Ordinária social. Social. E aí o que nós vamos fazer nesse caso? Nós vamos trabalhar com o nome da peça correto, vírgula, conforme artigo 1238 do Código Civil e enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. 492. Da 5ª jornada? Da 5ª Jornada de Direito Civil. Por quê? Nós estamos trabalhando de 36 modalidades de uso capião, que a mais segura, mais adequada, permite a má-fé, não é o caso, né? Mas permite, não precisa de justo título boa-fé, não tem limite de metragem, ele pode ter outros imóveis no nome, não é o caso também, poderia ter outras ações de uso capião, viu? Depois que a gente faz isso, uso capião é uma ação declaratória, o ideal é que a gente não use réu, porque não tem réu, né? Processualmente falando. Não tem. Alguns advogados, colegas colocam em face, contra, mas não é o certo. No sistema do TJ, muitas vezes ele é falho, a gente tem que incluir um réu de mentirinha. O réu de mentirinha é o último proprietário que consta na matrícula ou na transcrição, ou a gente coloca um caso público, né? Não, tem, ela é falecida, tem a certidão de óbito. Tá. Ela é falecida. Ele é falecido. Então, eu não colocaria... Ele comprou, na realidade, imóvel. Então, ele tem a certidão de compra e venda feita no cartório. Não tem matrícula, não tem nada. Mas tem o compromisso da proprietária, né? De quem o imóvel está no nome. Entendi. Estava, na época que ela faleceu. Então, eu não colocaria réu, né? Porque é uma ação declaratória de fato. Ele está batendo na porta do Poder Judiciário e falando que tem a posse, manso pacífica, para transformar a posse em propriedade. Então, eu iria agora para preliminar. Eu faria assim, das preliminares. Aí a primeira preliminar dá para trabalhar com a justiça gratuita. Eu acho que é o caso, não é? Isso, é o caso. Ele é humilde, né? Então, justiça gratuita. É, bem simples. A segunda... Assistência judiciária. A segunda... Era, né? Agora. Mas vai dar certo. E ele conseguiu no outro uso capião, justiça gratuita? Conseguiu. Então, vamos pedir. E aí, a idade, tem enfermidade, idoso, alguma coisa assim ou não? Ele é alcoólatra, mas eu não coloquei isso, né? Porque, sei lá, uma coisa que não tem diagnóstico, né? Eu pediria a prioridade processual. Se ele não achar ofensivo, acho que não vai achar, eu pediria a prioridade processual informando que existe o problema de alcoolismo, né? Tem bons fundamentos importantes em relação a isso. Então, eu faria esse pedido sim. Eu faria o pedido de prioridade processual em virtude de uma enfermidade, que é o vício, né? Eu acho que quer queira, quer não queira, a possibilidade é grande de conseguir e gera um efeito psicológico também em relação ao juiz, à juíza, né? Eu vou conversar com ele, tá, doutor? Para não se ofender, né? Para não se ofender. Para não ofender, para não humilhar, né? E quando a doutora... a pessoa... machucada, meu pai né? foi alcoólatra, morreu sem admitir que era. E ficava muito bravo com a gente, se a gente falasse. Eu sei. É difícil, né? Problema com isso. Mas eu pergunto, se ele falar que não, a gente enfrenta um processo, né? Doutora, eu trabalharia, né, a primeira preliminar justiça gratuita, a segunda, se for possível, a prioridade processual, mas eu trabalharia por segurança uma terceira. Eu faria, a terceira seria o quê? Do pré-questionamento. Então eu falaria que a posse deles é notória, que eles têm a posse mansa, pacífica, que uma decisão contrária seria uma afronta ao princípio da função social da propriedade e à lei federal. Então já fica desde já pré-questionado, para efeitos de recurso especial e extraordinário. Fica também aqui declarada a dignidade da pessoa humana, por mais que possa ter existido outras tentativas de regularização de imóveis, nada impede de tentar de novo.
porque a regularização é um direito do cidadão brasileiro. Aí a doutora não vai frisar que já foi feita uma ação, mas vai só deixar claro, ó, mesmo que foi feita outras formas de regularizar imóveis e talvez não tenham dado certo, ele está buscando novamente, é um direito dele. Ou seja, a doutora está se remetendo lá atrás. Porque se o juiz, uma juíza maldoso, né, maldosa, querer se livrar do processo, a doutora já tem a tese recursal. Né? Eu não chegaria a mencionar a sentença, não para não chamar atenção, porque o nível do judiciário está muito ruim, né, doutora? Tem muito juiz, juíza com má vontade, né? Então ele pode usar isso contra nós, querendo usar como desculpa para fugir do processo. Eu acho que foi... Sabe o que eu acho, doutor, sinceramente? Fazendo um desabafo, eu acho que eles estão deixando na mão de pessoas que não conseguem passar na OAB e são extremamente maldosas. São. Porque se fosse um processo de um milionário, se essa cidade fosse uma cidade grande, ninguém soubesse do que eu estava passando, eu não sou, eu sou uma advogada que já foi presidente da OAB, todo mundo no fórum conhece muito bem. Não custava terem, sei lá, pelo menos falado, ó, vem aqui. Faltou. Na verdade, o judiciário, ele tá. Eu defino muito, doutor, uma reforma do Poder Judiciário urgente, né? O judiciário precisa bater, com todo respeito, mas precisa bater ponto, precisa de um treinamento, precisa de um teste psicológico para trabalhar no fórum, você precisa gostar, precisa ter aquele ar assim, ajudar o próximo. Se você entra no fórum pensando só em dinheiro ou não fazer nada, você está no lugar errado, né? Você lida com vidas, né? Teve uma nova ação até pelo princípio da cooperação. Se for o caso, se ele ou ela chegar a esse nível, né, de fazer algum questionamento, que pode ser que nem faça, acredito que nem vai fazer, viu? Não sei, só se for muito maldosa mesmo, porque todo mundo na cidade sabia pelo que eu passei, né? É, claro. E outra coisa, se acontecer isso, a doutora junta um relatório, né? Junta relatório, medicamento, junta, né? Então, mas não vai acontecer. Tem tudo, né? Duas cirurgias gravíssimas, não é possível, né? E a doutora tá bem agora, mas né? Tá recuperada? Na realidade, eu acho assim, doutora, a vergonha que eu tenho. Não, mas não tem que ter vergonha, não. Doação. Sabe por quê? Além de uma excelente profissional que a doutora né? E prova disso é que é muito querida, foi até presidente da OAB na cidade, a doutora é ser humano, né? Então a gente tem o direito de se afastar, de não estar bem. Eu passei uma fase na minha vida que eu estava muito cansado, porque eu fiquei muitos anos dando aula todo dia, todo sábado. Então minha filha cresceu, não vi os dentinhos dela crescerem. Eu passei uma fase na minha vida que eu me senti culpado de não acompanhar o crescimento da minha filha, né, dos filhos. Eu me senti mal. Eu tive um sucesso muito grande profissional, mas eu deixei a desejar do lado, né, Júlio, né? O professor Júlio, ótimo, o professor advogado Júlio, mas e o Júlio, ser humano? Então, não se culpe não, doutora, viu? Quem conhece a doutora sabe, o cliente é um cliente humilde, também grato, eu acredito.
ele não vai te questionar, não vai, não vai. Muito bonzinho. Não vai. Eu também, eu trato meus clientes, doutor, como se eles fossem da minha família. Eu sei disso. As pessoas ficam bravas comigo, porque quando ficam sabendo que eu financio, né, os colegas, eles ficam falando, isso não pode fazer, isso é não valorizar. Assim, eu falo, olha, assim, quando eu faço, é porque eu posso fazer, não vai me fazer falta. Eu sou assim também. Então, não, doutor, não fique não. Mesmo porque ninguém pode questionar, né? A gente não pode cuspir para cima. E juíza não pode questionar de jeito nenhum, porque o que eles erram, né? Cada sentença mal feita, sem pé, sem cabeça. Aqui no escritório, esse ano mesmo, nós tivemos uma condenação de sucumbência. O juiz condenou o escritório a pagar a sucumbência. E advogado não paga a sucumbência, senão a gente para de advogar, vira uma profissão de extremo risco, né? Você perde o que você tem, né? Você não ganha honorários. E foi feito embargo. Foi feito embargos, tudo. E o cliente, essas coisas só acontecem com gente errada, gente ruim, né? O cliente é uma pessoa extremamente problemática, complicada, não quis pagar a sucumbência porque apareceu o nome do patrono, o nome do escritório, o meu nome no caso. Então eu sempre falo, hoje eu aprendi também, viu, doutora? Aluno complicado, que eu percebo que é complicado, só reclama, ou cliente, eu peço muito a Deus, como diz o Silvio Santos, mas vai pra lá, tá cheio de gente pra trabalhar, concorrência. Isso, tem um monte de gente. Eu não quero, eu quero paz. Acho que o nosso trabalho é bem feito, a gente tem amor, carinho no que faz, responsabilidade. Eu quero paz. Se é uma pessoa para tirar nossa paciência, mas que vá para lá, né? Procure outro. Procure outro. Tá cheio de gente. A gente quer o quê? Clientes que viram amigos, né? Mentores que viram amigos. Não é uma pessoa para incomodar, para fazer o mal, né? Essa pessoa mal resolvida vai se tratar. É psicólogo, aí é outros profissionais, né? Psiquiatra. Eu posso dizer que nos 15 anos de advocacia, todos os clientes, em que pese que alguns não têm condição mesmo, todos os meus clientes da assistência judiciária que podem são meus clientes particulares agora. Isso é sinal que o atendimento era bom, né? É sinal que o atendimento era bom e a profissional é exemplar, não tem o que falar. Então vamos melhorar essa autoestima, porque você precisa estar bem, você precisa cuidar da sua saúde, porque você tem família, você é amada. Então não deixa nada derrubar essa autoestima profissional, inclusive, viu, doutora? Por favor, tá bom? Próxima conversa que a gente tiver, eu quero ver a doutora com outra áurea, viu? A áurea já é bonita da doutora, mas uma áurea mais leve, viu? Mais em paz, coração leve, tá bom? É que eu fiquei com vergonha. Não fica não. Vergonha é roubar, é fazer coisa errada. A doutora não fez nada de errado, não. A doutora é ser humano, né? E outra, é algo resolvível. Já está resolvido, já resolvemos hoje aqui. O primeiro a gente nunca esquece. A primeira improcedência. Faz parte. Eu falo que improcedência, se a gente não tem, é porque a gente está trabalhando bem, mas também o fluxo é um fluxo pequeno. Porque a partir do momento que o fluxo de serviço é muito grande, ou a gente está vivo, né? Que a doutora falou, uma hora vem. Faz parte, é que nem dirigir sem multa de trânsito. Aí você dirige direitinho, então é uma multa de trânsito, porque você passa no lugar a 40 e 30 por hora, né? Ó, doutor, deixa eu perguntar uma coisa. As provas que eu vou colocar, elas têm que ser atualizadas ou pode ser aproveitamento, tipo as declarações que tem dos vizinhos? Só que tem vizinho que morreu. Uma senhora morreu. Tem esse caso do confrontante lá que se recusa, que não quer mesmo. Pode, a doutora pode. Eu cheguei a falar com ele. A doutora pode aproveitar, nesse novo usucapião, a doutora pode aproveitar os documentos que já foram juntados lá, e é importante juntar documentos novos, porque desse lapso temporal, né, desse julgado para frente, nós temos a posse, a continuidade da posse. Então a doutora é importante provar, né, trazer provas também, e às vezes documentos novos que ele tem. Quem são os vizinhos atuais. E uma dica também, viu, doutora? Eles devem ser queridos, né? A vida é um imã. A doutora, a gente percebe que é uma pessoa muito do bem, com certeza eles devem ser queridos também. Então, a doutora pode fazer o quê? Faz uma declaração e entrega para eles. Declaração de ciência. Eu, nome completo RG CPF, declaro para todos os fins de direito que fulano e fulana, né, tem a posse há tanto tempo. Pede para reconhecer firma. Se eles conseguirem 2, 3, 4, 5, tá bom? A doutora já tem declarações, documentos novos para juntar, né? Inclusive na peça, se a doutora quiser, a doutora pode abrir um tópico das novas provas. Pode fazer isso também. Porque se o juiz ou a juíza maldosamente querer se livrar do processo, a doutora
dá para pré-questionar isso também, viu? Tá, eu ponho então. Então, endereçamento, vara civil. Qualificação, os dois. Litisconsórcio necessário. Nome da peça, ação declaratória judicial, né? Ação declaratória judicial de uso capião extraordinária social. Depois vem a primeira preliminar. Primeira preliminar, lembrando que nós vamos colocar conforme artigo 1238 do Código Civil, parágrafo único, e enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Eu não anotei isso aqui. É artigo? Artigo 1238 do Código Civil e enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Tá. Depois disso, o que nós vamos fazer? Vai trabalhar sem réu, já sabemos que se o juiz ou a juíza for desatualizado, confuso, ele vai pedir para incluir o réu, a gente faz uma petição falando que não tem réu, que é uma ação declaratória, mas o que interessa é ter sucesso na demanda e não brigar, ter discussões doutrinárias processuais. Né? Então requer a inclusão do réu. Eu faço isso porque não adianta brigar e fugir do foco, né? Nas preliminares, então a primeira preliminar ficou o quê? Justiça? Gratuita. Né? A segunda preliminar? Segunda preliminar, prioridade processual. Prioridade processual. Pré-questionamento. A terceira preliminar, o pré-questionamento. E bem firme esse pré-questionamento. Fala do princípio da função social da propriedade, fala também que a posse deles é notória. A doutora pode falar também que a gestão do imóvel é exclusiva. O que é gestão exclusiva? Só eles fazem manutenções, benfeitorias, né? Que a posse é mansa, pacífica, nos domini, cumpre a função social da propriedade, que qualquer decisão contrária à procedência do pedido de uso capião, com qualquer fundamentação, é uma decisão vergonhosa. E pior de tudo, ela afronta a Constituição Federal e a Lei Federal. Bate nisso. É uma carteirada no bom sentido, eu falo, né? É que será feito recurso especial e extraordinário. Para o juiz, a juíza ficar ciente disso. Para não se livrar do processo, né? Porque é o que eles fazem, alguns, né? Tem muitos bons profissionais, mas tem umas coisinhas que não merecem nem... Qualquer decisão em contrário será uma injustiça, será uma afronta, uma afronta à Constituição Federal, o princípio da função social da propriedade, uma afronta também, né? Uma afronta à lei federal. Essa é a terceira preliminar. Agora, se a doutora quiser, dá para criar uma quarta, né? Dá para trabalhar das provas novas. Das provas novas. Aí o que a doutora pode fazer? Conta de água, luz, contas novas, né? De consumo novas que a doutora tiver, desse lapso temporal após a ação, né? A doutora pode juntar essas declarações que nós conversamos, essas declarações de vizinhos confrontantes, pessoas, né? Junta essas declarações dessas pessoas falando que eles têm a posse há tanto tempo, então talvez 3, 4, 5, não pode ser o mesmo sobrenome, né? Sendo um sobrenome diferente, ele também não precisa ser vizinho, né? Lá direito, lá esquerda, pode ser pessoas da rua, do bairro, né? Então, pode ser do bairro, do município, né? Então isso é importante. Pode ser loja que eles comprem. Loja, isso. Tem um cadastro. Porque já que nós vamos fazer um uso capião novo, vamos trabalhar ele mais blindado, né? Mais compacto, né? Vamos fazer isso. Pode ser também, ele é aposentado, pode ser o cadastro no INSS desde a aposentadoria, né? Lá. Inclusive, com o processo digital, aproveitando isso, o que nós podemos fazer? Colocar no corpo da peça essa informação, entendeu? Pega o cadastro da Previdência Social INSS e pum, no corpo da peça. O juiz, ele consegue, né? Aumentar o juiz a juíza. Então, fica legal também, fica robusto, né? E todas as modalidades de uso capião, são 36 no Brasil. Pena que a faculdade ensina 5, 6, esses cursos caríssimos. Hoje a doutora sabe disso, tem muito curso. A pessoa se forma e já sai dando curso. É assustador, né? Mas todo ramo, né? E aí você vai ver, a pessoa não tem uma ação daquele gênero, né? É assustador. As pessoas são vendedoras de cursos, né? E pior que juiz, é cartorário fazendo isso. Faça meu curso, você vai ganhar dinheiro. Mas nem advogado é assustador, só fala em dinheiro. Mas a doutora, o que a doutora pode fazer?
os grandes honorários da advocacia. Cada absurdo que a gente escuta, né, doutora? E eu não sei. Não eram nem advogados, né? Eu fico pensando, será que essas pessoas ganham dinheiro com isso ou vivem de status, ilusão, né, para mostrar para a família? Porque não é possível que alguém caia nesses golpes, né? Pelo jeito ganha, doutora. Sei não. Ai, fazer o quê, né? Doutora, a doutora pode aproveitar também e fazer mais um pré-questionamento. Mais uma preliminar. A doutora pode pedir a averbação premonitória, viu? Requer, né, da averbação premonitória. Da averbação premonitória. Diante da posse notória por parte dos autores, fica evidente e necessária a publicidade do ato. Requer que seja feita a averbação premonitória no cartório competente desse imóvel para gerar publicidade, que existe um uso capião em andamento. Diante disso, requer que seja expedido um ofício e enviado ao cartório, para que seja feita a averbação de forma imediata, que existe um uso capião em andamento. Isso é legal, porque como eles são humildes, eles vão ver o nominho deles já no cartório da matrícula, eles vão ficar felizes. E fora que isso é uma segurança jurídica, porque gera publicidade, evita a dupla venda, né, a tripla venda. A doutora já escolheu de 36 modalidades, o campeão escolheu a espécie correta. Eu faria o uso dessa também. E tem mais, doutora, diante de tudo que aconteceu, eu faria mais uma preliminar. Eu abriria a preliminar do agendamento da audiência de instrução e julgamento. Do agendamento? Da audiência de instrução e julgamento. Tá. Por quê? Porque seria uma forma de pedir o agendamento da audiência de instrução e julgamento para apresentação de provas orais, testemunhas, depoimento pessoal das partes. E por que eu faria isso, doutor? Eu faria isso, primeiro, porque ajudaria muito. Segundo, porque o judiciário não marca audiência do campeão. Então, não é comum. Se não pedir em preliminar, pedir bonitinho em destaque, não vai marcar. E terceiro, se algo der errado em primeiro grau porque o juiz, maldosamente, né, sei lá, o fator da doutora ter sido presidente da OAB na cidade, ou ajuda ou atrapalha. Eu falo que é 880. Pega um, ajuda ou atrapalha. Pega um juiz casca de ferida e vai falar, o que ela tá me incomodando aqui? Um exemplo, né? O ser humano é terrível. Então, pelo menos a doutora já criou a tese do cerçamento de defesa, por recurso de apelação, né? Então, eu posso pedir uma preliminar de agendamento de audiência para apresentação de testemunhas? Pode. Porque a doutora está pedindo uma preliminar para que o juiz, a juíza, agende, né, uma audiência de instrução e julgamento para apresentação de testemunhas, sob pena de cerçamento de defesa. Ou seja, se o juiz ou a juíza não marcar, e provavelmente não vai marcar, já é a tese recursal da doutora por recurso de apelação, entendeu? Tá. Eu acredito, doutor, quero crer que o problema tenha sido eu mesmo, entendeu? E não acredito que vai querer perseguir, porque não tem nenhum fundamento, só se for uma coisa contra mim. Porque é tão pobrezinha a casa que qualquer perseguição é desumana. Desumano, né? E sabe o que a doutora faz? Trabalha muito com imagem, foto, sabe? Foto da casa, foto deles. Às vezes a pessoa demonstra ser humilde, né? Então faz isso. Não, eu vou arregaçar nesse processo. Meu filho é engenheiro ambiental, tem uma empresa de regularização de imóveis. Eu vou mandar ele fazer por minha conta o laudo, a planta. Tudo, vai arrebentar. Eu quero que o juiz faça assim. Ufa, eu vou andar com esse processo. E vai ter tudo que precisa. E tem mais, viu, doutora? Eu faria, pela educação que a doutora tem, por falar muito bem, por ter sido presidente da OAB da cidade, eu faria a distribuição e depois de um certo tempo, eu juntaria mais algum documento, né, uma conta nova de água, luz ou algumas contas, e eu iria lá despachar com ele ou com ela, falar, tudo bem, excelência, eu sou a doutora, fui presidente aqui da OAB, me coloco à disposição, né, sou influente na OAB, o que precisar, uma palestra, alguma coisa, me coloco à disposição, tá bom, para ajudar. E gostaria de falar um pouquinho desse caso. As pessoas são muito humildes, né? Então, o que eu quero dizer, né? Claro que eu tenho que apresentar nos autos, mas o que eu quero dizer é que esse processo é muito importante para eles. Entendeu, Dora? Faria isso. Faria mesmo. Verdade, muito importante. Faria sim. Eu vou fazer. Doutora, aí já dá para ir para os fatos. Dá para ir para os fatos, né? Nos fatos, bate que eles cumprem a função social da propriedade, que é uma pequena propriedade, que é humilde, caixa alta, negrito,
fala dos requisitos pressupostos, posse, mansa pacífica, animus domini, fala que a posse é exclusiva, a gestão do imóvel é exclusiva, dá para falar sobre isso. Fala também que para eles esse processo é necessário, a dignidade da pessoa humana, porque nós estamos falando de um imóvel muito simples, então fala, bate nisso também. E aí sim eu já iria para os fundamentos, o direito, né? No direito, nos fundamentos do direito, eu começaria como? Eu começaria pela função social da propriedade e dignidade da pessoa humana. Eu abriria um tópico mesmo. Falaria que eles cumprem a função social da propriedade, dignidade da pessoa humana. Depois, eu iria para o artigo 1238 do Código Civil. Parágrafo único. Depois eu iria falar do enunciado 492, da Quinta Jornada de Direito Civil, falando que a posse é um direito... 152? Enunciado 492, da Quinta Jornada de Direito Civil. 492, da Quinta Jornada de Direito Civil. Por que esse enunciado é importante? Porque a posse no Brasil, nós aprendemos na graduação que posse é direitos reais, mas aprendemos errado, né? A graduação, eu acho que a gente tem que ser grato, senão a gente não estaria aqui, né? Mas a graduação a gente sabe que, independente se é pública ou particular, ela é muito fraca, né? A graduação de Direito. Porque é um curso muito fora da casinha, né? Muito fraco. Teoria e prática é muito diferente. E vamos ser sinceros, eu também dou aula na graduação, uma vez por semana. A maioria dos professores da graduação não advogam, né, doutora? A maioria, porque quem dá aula de manhã, à tarde, à noite, como que vai advogar? Eu me formei aqui na minha cidade, numa faculdade que tem problema judicial à vontade aí. E, assim, eu passei na minha primeira prova da OAB porque eu sou muito disciplinada para estudar, né? Tenho vergonha de não passar em prova. Meu pai imagina. Eu também pensar que meu pai é um caralho. Mas, assim, eu sinto muita falta de formação e moro numa cidade a 700 quilômetros. Quando o senhor abriu o último curso, eu pensei, ai meu Deus, se eu pudesse, se eu não tivesse essa doença, né, que não é doença também, né? Meu médico fala, você está operado, você não tem mais nada. Eu iria, mas é muito longe, doutor. Mas vem, viu, doutora? Esse curso eu faço mês sim, mês não, de uso capião e regularização de imóveis. Ele é aqui no escritório, é sábado o dia todo. Aqui tem restaurantes bons, tem o Santa Pasta. É um dia só? É um dia só, um dia só. Eu falo para a doutora vir porque passei um pouquinho, vai passear no museu, no shopping, no Ibirapuera, descansa um pouquinho e passa um dia comigo estudando, aí vai embora na segunda, vai embora no domingo à noite, pelo menos descansa um pouquinho, às vezes visita alguém, mas, né, um parente. Tá tendo ou não? Vai ter dia 27 agora, mas é o de leilões, que também é fantástico. O curso de leilões é para aprender a advogar no direito imobiliário, mas para suspender, cancelar leilões de propriedades rurais, propriedades urbanas. Então, um curso muito legal também. Se a doutora quiser, está convidada, viu? Depois pede para publicar, não sei, mandar no meu WhatsApp, Tá a moça tem, para ver o que eu peço sim, eu consigo. peço sim. Vem sim que você vai gostar. E aqui a gente passa um dia aprendendo muito, foco na prática, mas dando muita risada, comendo, então é muito gostoso. Tem os coffee, né? Muito bom. Legal, vou ficar feliz, doutor. Doutora, também fala, né, no direito o que é uso capião, que é uma forma originária de adquirir propriedade. Que a justiça não tem que criar dificuldades para dar procedência ao uso capião, ela tem que facilitar. O uso capião, a justiça tem que entender, o juiz-juíza deveria saber disso, que ele está homologando, né, uma ação declaratória. Ele não tem que atrasar o direito de alguém, atrapalhar, ele só tem que fiscalizar, né? É isso que tem que cair a ficha do juiz ou da juíza, né? É verdade. E aí a doutora fecha com os pedidos. E os pedidos, como que a doutora vai blindar essa ação? Nos pedidos pede as preliminares, todas elas, né? Pede a procedência do pedido para que seja aberta uma nova matrícula, se possível, porque normalmente o cartório abre uma matrícula nova, que é o certo, mas tem cartório que é complicado, ele é conservador e continua com a mesma matrícula, né? Pede a citação, a citação dos últimos proprietários, ou seus respectivos herdeiros. Aí é que está o problema, deixa eu contar um negócio para o senhor. Um dos proprietários, eu só consegui identificar ele é morto. Tá.
aliás, todos são mortos, né? Eu só consegui identificar naquele WhatsApp criminoso que você acha qualquer pessoa no mundo. Só foi isso. Eu paguei para uma pessoa que me falaram que fazia isso e realmente foi a única forma que eu consegui de saber que ele estava morto e que eu podia pegar a certidão de óbito. Entendi. Mas aí eu tenho que consultar se tem inventário distribuído, né? Não precisa não, porque o uso capião, como a gente foge do direito às sucessões, a gente está trabalhando com direito de posse, não existe a necessidade não. É claro que tem juíza que faz confusão, né? Direitos hereditários e direitos de sucessões, mas não é o caso não. E outra, quando a gente junta documentos de direitos de sucessões, né, corre o risco do juíza fazer confusão. Então o que a doutora faz nesse caso? Deixa de lado para não evitar confusão mesmo, né? De fato. Tá. Aí eu falo que é morto, né? Isso. E outra, a doutora pode apresentar o nome, né? Ou não. Se a doutora quiser, a doutora pede que o cartório faça esse levantamento, o cartório de imóveis. E aí o cartório faz o levantamento, que é o comum, né? Mesmo a gente apresentando os nomes, tanto dos confrontantes como dos últimos proprietários, o cartório tem que fazer esse serviço obrigatoriamente, o cartório da cidade, né? De imóveis. E nós vamos pedir para emendar. Então, eu particularmente eu não gosto muito de apresentar os confrontantes, porque a gente acaba perdendo tempo. Tanto os confrontantes como o último proprietário, quando a gente apresenta, a gente acaba perdendo tempo, né? Então eu prefiro pedir a citação de forma genérica, requer a citação dos confrontantes, requer a citação do último proprietário aos seus herdeiros, mas eu deixo o cartório trazer essa informação e a gente acaba emendando, porque não dá para discutir com o cartório que sabe quem são os confrontantes e o proprietário tabular, né? Mas faça a procura dos confrontantes para o cartório fazer, o daqui não vai fazer nunca. Sabe por quê? O normal de um processo de uso capião é o juiz receber, o juíza, pede para emendar alguma questão, algum documento, e qual que é o fluxo normal do uso capião? Vai para o cartório. E o cartório vai levantar quem são os confrontantes tabulares, quem é o último proprietário tabular. E o cartório vai trazer essa informação através de um relatório e o juiz vai pedir para emendar, porque a gente sempre erra, né? Dificilmente a gente não erra. Então esse é o fluxo normal. É que tem juíza de vara que não é vara especializada, que faz confusão, porque veio de outra vara, veio de sessões, família de sessões, veio de juizado, mas esse é o fluxo normal. Quando a gente apresenta esses nomes, ótimo. Quando a gente tem acesso a esses nomes, legal. Quando não tem, não é uma preocupação que a gente tem que ter, porque isso obrigatoriamente o cartório vai ter que fazer, entendeu, dona? Ah, tá. Então tá. Bom, mas assim, como eu vou fazer a monitoria deste processo, eu não quero errar, aí o senhor dá uma corrigida. Ajudo. E eu tenho, como eu sou conselheiro também da Arisp, eu ajudo a doutora a fazer uma pesquisa, eu ajudo, tá? Pode ficar tranquila que eu ajudo bastante. Outra coisa, a Arisp podia abrir pra gente, como é que fala, se inscrever, sei lá, pagar mensalidade, não sei como que faz, para ter consulta, né? O advogado precisa de algumas... Porque às vezes, doutor, você compra um livro e a resposta do que você quer não tem. Doutora, eu vou ser muito sincero, eu gosto muito de escrever. O livro mais vendido hoje no Brasil, Direito Imobiliário, é o meu, hoje, graças a Deus, porque eu também tenho um acordo com a editora para que o livro não fique muito caro, que é o Direito Imobiliário de AZ e o Uso Capião, um vermelho. Não sei se a doutora tem. Eu já vi, eu tenho, acho que Uso Capião. Uso Capião. Se a doutora tiver a oportunidade de ler, é muito bom. E por que eu cada vez escrevo mais livros de direito imobiliário, que é a minha área? Porque eu vejo que tem muita coisa ruim. Não tem. E tanto é que um livro que foi muito vendido, né, há tempos atrás, ele é um livro muito ruim. Se a doutora pegar um livro caro, verde, né, que foi o único livro de direito imobiliário do passado, a doutora vai ver que os modelos são horríveis, não foi utilizado nunca, jamais, pelo autor, não tem lógica. E tem jurisprudência do Tribunal de Alçada. E quanto tempo o Tribunal de Alçada não existe mais, né? Então, não é um livro feito com amor e carinho, porque é um livro que foi feito, dá a sensação que foi feito de forma rápida para vender. E ficou aí no mercado. E tem gente que fica elogiando. Aí, o que eu penso? O brasileiro, o advogado brasileiro, tão sem vergonha, que ele elogia uma coisa que ele nem leu. Porque não leu. Porque quem para ler aquele livro fala, meu Deus do céu, não tem lógica, isso aqui não serve para nada. Jurisprudência do Tribunal de Alçada, né? O autor foi muito infeliz ou muito ganancioso no sentido de fazer uma coisa para vender, né? Não para ajudar, né? É verdade. Doutor, tem uma outra coisa que eu gostaria de fazer um curso
eu vou pedir para que o senhor fala para a secretária mandar sempre que tiver. Tá Não vou bom. nem apagar o WhatsApp. Mas aqui tem uma área municipal que foi doada por um ex-prefeito É. para 30 famílias. E é dentro da área urbana agora. E aí eu queria estudar o que eu posso fazer, porque a área, apesar de os terrenos terem sido doados, eles não têm nada. Eles moram lá, construíram e não tem nada. Precisa resolver essa situação lá. Entra no site, no www, Portal ISO. Esse site tem vários cursos gratuitos, meus e de outros professores. E Como que chama? é www, Portal ISO. Isso? ISO, Escola Superior Universitária. www, Portal ISO. Tá, isso. Entra nesse site, por que eu falo desse site? Porque além de ter cursos gratuitos e cursos práticos, focados na prática, com preço bem acessível, tem as pós também. Uma das pós é a minha, né? Que é a pós de Direito Imobiliário. Se a doutora quiser fazer, está convidada. A pós, o custo é 958. E não é por mês, é o valor dela inteira. Pode ser parcelado em 12 vezes. É uma pós online, mas tem plantão de dúvida uma vez por mês. Eu sou coordenador dessa pós de imobiliário prática e da pós de direito civil. Eu falo isso porque é muito legal. Tem até corretor de imóveis fazendo, porque ela é bem didática, bem leve. E a doutora faz a hora que quiser, diferente daquele curso presencial cansativo, que você tem aquela obrigação de uma vez, né, que a gente não aguenta mais, né? É verdade. Eu vou entrar, sim. Faz sim. Gostaria muito de tê-la como aluna, porque é a energia do nosso time, do bem, né? Do bem, viu? Eu só faço de tudo pra ver. É sim, a gente vê, é notório isso. Ganhou um amigo aqui, precisar de mim, estou à disposição. Use esse croquis e na outra mentoria a gente vai fazer a retificação dela, a retificação e a ratificação, eu vou te explicar ponto a ponto. Vai ser totalmente blindado e vai dar certo, tá bom? Tá certo, então, doutor. Muito obrigada. Imagina, fica com Deus, tá? Eu vou procurar o cliente, fazer, né, porque eu tenho que ver o que eu vou conseguir agora. Vou chamá-lo aqui para dar notícia. Vai dar tudo Mas certo. ele tem uma relação muito carinhosa comigo. Então, vai e é entender. dessas relações a minha responsabilidade com os meus clientes. Eu sei. Não, e outra coisa, ele vai entender e não vai ter prejuízo nenhum, porque uma peça, por mais que a outra peça foi bem feita, essa vai ser melhor ainda, viu? Na outra, como eu disse, doutor, foi minha primeira peça e eu me formei numa faculdade aqui de Epitácio, que não tem nome, inclusive o cara estava preso, não sei se está ainda, né? Mas o direito, acabou isso, né? O fulano é formado na PUC, na USP, no Mackenzie, não. Tá tudo igual. Tanto é que a gente que dá aula ali, dá aula aqui. Então tá tudo igual. Não? O que vale é a pessoa, é o profissional, não é a faculdade. Quem contrata um advogado achando que é a faculdade já começou mal, começou errado, né? E quem dá carteirada hoje, né? Não é verdade, doutora? É mal. Verdade. Mas muito obrigada, viu, doutor? Eu vou então pedir, eu vou fazer a peça, aí eu peço para a menina marcar para mim, é isso? Eu mando a peça para depois ela marcar. Isso, pode marcar, se possível mandar a peça antes, ou essa plataforma eu consigo abrir a peça e te mostrar, corrigir, a gente faz o jeito que for melhor para você, tá bom? Tá bom, faz então. a minha pós, dê o meu livro de Direito assim. Imobiliário de AZ e vem no curso de leilões, você vai adorar. E futuramente no curso de uso campeão, tá bom? Tá bom então. Tchau, fica com Deus. Obrigada, Um beijão. viu? Tira isso Deus de você, te esse abençoe, sentimento ruim, tá? Tira de você. Você é uma ótima profissional, tá bom? Tá bom, obrigada, doutor. Tchau, fica com Obrigada, Deus. fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.